Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, congregados pelo Teu Espírito, para cantar louvores ao Teu nome. Temos alegria em fazer isso, dizer que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, Deus, nós nos assentamos, nos aquietamos e reverentemente queremos ouvir a Sua palavra, que é sempre nova, que é sempre cheio de vida, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos dirige. Por isso te pedimos, Pai, mais uma vez, use ela poderosamente, que a Sua voz, que a Sua mensagem para cada vida seja entendida, ó Deus, direto do Teu Espírito, que o propósito para o qual o Senhor envia a Tua palavra fique claro ao coração de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, diz assim: Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Esse texto, talvez um dos mais lindos e um dos mais conhecidos da Bíblia, a pesca maravilhosa ou pesca milagrosa, a primeira pesca, está registrada aqui em Lucas capítulo 5. E nós vamos aprender com este feito de Jesus, né, imortalizado aqui no registro dele. Jesus fez muitas coisas que não foram registradas, mas as que foram registradas ficaram imortalizadas para falar conosco durante todo o tempo da existência da igreja. Está chegando o tempo que a igreja vai ser arrebatada, e quando alguém ler um texto desse, não vai fazer mais sentido. Nesse texto nós vamos ver que Deus tem interesse em interagir com as pessoas. Embora não tenha necessidade de fazer isso, mas é do coração de Deus, é da vontade de Deus fazer o que Ele tem que fazer na terra, dando oportunidade às pessoas e interagindo com elas, agindo nelas. Ele age e elas cooperam. Deus opera e as pessoas cooperam para Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer na terra. O texto começa dizendo que Jesus estava na praia e uma multidão apertava Jesus com o objetivo de ouvir a palavra. Sempre, isso é um sinal. Sempre quando alguém procura por Deus, que tem prazer, desejo, puramente de ouvir a palavra de Deus, que é uma coisa rara nos dias de hoje, ter uma multidão apertando Deus ou Jesus para ouvir a sua palavra. É sinal de que algo
extraordinário vai acontecer. Porque a palavra traz a fé e a fé toca em Deus. A fé traz os feitos de Deus. E nesse texto diz que tinha uma multidão apertando Jesus para ouvir a palavra, e ele olhou em volta e viu 2 barcos junto à praia do Lago de Genezaré, Mar da Galileia. E ele se dirigiu aos pescadores, que eram os donos dos barcos e lavavam as redes, e pediu um daqueles barcos para ele usar como púlpito, para que ele pudesse falar às multidões. Então não imagine uma praia apenas com 2 barcos. A história nos ensina que na época de Jesus o Mar da Galileia chegava a ancorar até 4.000 barcos ao longo do mar. Mas naquela região que Jesus estava, ele olhou e diz que ele viu junto à praia do lago os pescadores desembarcando, lavando as redes, e ele entrou num dos barcos, enquanto ele estava na água ainda, e esse barco casualmente era o de Simão, que depois vai ter o seu nome mudado para Simão Pedro. Jesus entra no barco dele, e eles haviam pescado a noite toda, não tinham apanhado nada, já era de manhã. Você pode imaginar a cena. Você, depois de trabalhar a noite toda, uma noite frustrante, quem trabalhou a noite toda em qualquer serviço sabe o quanto que é difícil trabalhar a noite toda. Acrescenta-se a isso o fato de que eles não haviam apanhado nada. E agora de manhã, um judeu estranho, com cara de profeta, um jeito de mestre, uma multidão querendo ouvir ele vai lá e entra justo no seu barco. E acredito que teve uma conversa antes, que não está registrada aqui, mas pedindo, diz que ele pediu para usar aquele barco para que ele pudesse falar à multidão. E para a multidão não apertá-lo mais, ele pediu para que ele se afastasse um pouquinho da praia. Usando a própria brisa que vem do mar, que leva a voz e usa a acústica natural do vento para alcançar a multidão. Mais ou menos quando você fala num lugar que tem eco e a sua voz é ampliada naturalmente. Então, como quase sempre a brisa sopra do mar para a praia, usando-se a acústica natural do vento, ele falaria à multidão. Então Jesus pediu que ele afastasse um pouco da praia e ele concordou. Depois de uma noite frustrante, agora ele vai ter que esperar esse homem falar, quem sabe 1 hora, 2, 3. Noite inteira trabalhou e ainda assim ele não vai poder descansar, estava lavando as redes para ir embora. Depois de um longo período de trabalho, ele ainda tem que se sujeitar a emprestar o barco para esse homem chamado Jesus, que quer usar o barco dele para falar às multidões. Pense comigo. A Bíblia fala que Jesus é o grande criador do universo. Tudo que existe foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está ali humanizado Deus, o criador do universo, e ele não tem um barco. Ele tem uma mensagem para falar para uma multidão perdida, confusa, sofrida, enganada. Eu fico imaginando quantos recursos ele não tinha para falar com aquela multidão. Ele poderia falar na mente de cada um deles. Ele poderia flutuar, falar do alto. Ele poderia ampliar a sua voz. Ele poderia fazer surgir um barco de qualquer lugar. Ele é Deus. É Ele quem ordena o vento, é Ele quem ordena o mar, é Ele quem dá o maná, é Ele quem abre o mar. Ele não precisaria pegar o barco de um pescador frustrado, triste, abatido, que vai embora chateado. Mas Jesus deixa claro a intenção dele de interagir com as pessoas, de dar a oportunidade de pessoas participar daquilo que ele tem que fazer na terra, durante o tempo que ele está fazendo alguma coisa na terra. Ele é o dono da terra, ele é o criador de todas as coisas, inclusive dos homens, porque tudo foi criado por ele, tudo pertence a ele. A terra não existe por si só, a terra não se mantém sozinha,
A Bíblia diz que ela foi criada, ela foi originada por um Criador. A Bíblia diz que ela é sustentada por um sustentador. Tudo está na mão dele. E agora ele se sujeita a aproximar de um homem chamado Simão e pede para usar o seu barco. Por outro lado, esse homem teria 1000 razões para dizer, não, eu trabalhei a noite toda. Pega alguém que vai pescar de dia, ou um outro barco. Estou cansado. Não vejo a hora de chegar em casa, ver minha família, descansar. Mas ele não fez isso. Ele ofereceu o barco dele e Jesus assentou-se ao seu barco, ele se afastou um pouco da praia e diz que ali ele ensinou as multidões. Não sabemos quanto tempo isso durou. Depois que ele acabou de falar, versículo 4 diz o texto que ele falou para o Simão, agora faze-te ao meio, vai ao largo do lago, vai para o meio do mar. Mais uma vez ele foi obedecido, mais uma vez ele poderia ser questionado. Você não pediu o barco para usar aqui? Já não te atendi? Já não pregou o evangelho para a multidão? Veja que nós estamos falando de Simão, que era um judeu, que embora ele fosse judeu e acreditasse no judaísmo, mas já faz 400 anos que o último profeta falou. Ele não é alguém que ouviu um profeta semana passada. É como se nós tivéssemos ouvido um profeta de Deus em 1617. Faz 400 anos que o último profeta que falava do Messias falou, e depois dali tudo se silenciou, e agora ninguém sabe, é 400 anos, não é 40. E de repente tem um judeu lá na praia e faz tudo isso, e agora depois de pregar o evangelho, ele fala assim, agora pega o seu barco e vamos para o meio do mar. E mais uma vez ele é atendido, Simão obedece e vai para o meio do mar. E lá no meio do mar, mais uma ordem absurda. Ele falou assim, olha, lança as vossas redes. Aí ele disse, olha, Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Simão reconheceu que ele era um líder, chamou ele de mestre e falou, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. Se não vier peixe, foi você que mandou lançar a rede. E quando eles lançaram a rede, os irmãos conhecem a história de cor, ela veio repleta de peixes. Tão pesada que parece que eles iam afundar se eles colocassem aqueles peixes dentro do barco. Fizeram um sinal para 2 companheiros, que era João e Tiago. Estava Pedro e André num barco, João e Tiago no outro. Eles eram sócios, o texto diz isso. Fizeram um sinal, eles encostaram, deram apoio, e eles pegaram aquela grande quantidade de peixes, e quando eles foram para a praia, Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele estava tão pasmo, perplexo do milagre dos peixes, que ele entendeu que aquele homem era um homem santo, ele era um homem de Deus, e talvez ele não soubesse com quem ele estava lidando, com um homem pecador. E ele avisa, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse para ele, não temas, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Eles arrastaram os barcos e os peixes para a praia, e a partir daquele momento, diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Termina aí a narrativa de Lucas, que também foi escrita por Mateus e também por Marcos. Queridos, como eu disse, esse texto está aqui imortalizado, vivo, enquanto a igreja estiver aqui. É uma mensagem para nós de um Deus que não muda, Deus avisando as pessoas que Ele tem uma obra, que Ele está fazendo a obra dEle na terra, que Ele vai fazer com ou sem o nosso barco, com ou sem a nossa vida, com ou sem a nossa participação, mas que Ele tem essa abertura para quem quiser. Ele tem essa abertura para quem quiser de interagir conosco, de a partir de nós. Como eu disse, ele teria muitas formas de alcançar aquela multidão, mas ele queria fazer a partir do barco de Pedro, e depois não somente do barco, mas da vida, quando ele deixou claro, a partir de agora,
vocês vão pescar homens, pescar vidas. Dizendo, a partir de agora vocês vão ganhar almas para Deus. Vocês estão interessados em peixes e Deus está interessado em vidas. E para alcançar vidas, Deus precisa de vidas. Poderia fazer sem elas, mas Ele faz a partir delas. Muitas vezes nós estamos na praia da vida, chamo de praia da vida, porque praia é um lugar que nada dá. Na praia não tem peixe e na praia não tem agricultura. Praia é lugar de consumir. Praia é um lugar onde se encontra o mar e a terra, mas naquele local agradável, lindo, bonito, chamado praia, é um lugar que as pessoas gostam de ficar, mas é um lugar de curta duração. Ninguém pode ficar para sempre na praia, porque na praia não tem produção. Na praia não se planta, na praia não se pesca. Praia é um lugar de consumir. Praia é um lugar de gastar. E muitas vezes a nossa vida fica ali, encalhado, porque nós temos aqui 3 lugares em que Jesus fala com Pedro. É na praia, no mar e no meio do mar. Na praia, um pouco longe da praia, no mar, e depois ele falou, vai para o meio do mar. E foi lá no meio do mar que as coisas aconteceram. Foi lá no meio do mar que ele teve a experiência com o poder de Deus na vida dele. Se ele não tivesse dado essa chance de Deus interagir com ele, de ceder o seu barquinho, se ele quisesse se desculpar, motivo ele tinha. Cansado ele estava, frustrado ele estava, triste ele estava. Ele poderia dizer, não, meu não. Você não tem ideia do que aconteceu comigo essa noite. Mas para a felicidade dele, quando Deus lhe pediu, é o que a gente aprende com Deus. Sempre quando Deus pede algo a alguém, na verdade Deus está oferecendo a oportunidade, porque Deus não precisa de nada nosso. Quando ele fala, filho meu, dá-me o teu coração, ele está querendo te devolver a tua vida. Quando ele fala, me dá a tua vida, ele está querendo dar para você a eternidade. Diferente do diabo que muitas vezes oferece o mundo todo, mas no fim ele vai roubar tudo, até a tua vida. O inimigo está sempre oferecendo. Oferecendo prazeres, oferecendo encantos, oferecendo um monte de coisa. Mas na verdade ele não tem absolutamente nada para dar, porque até as portas do inferno, as chaves estão com Jesus. Ele é um grande usurpador. Nada lhe pertence, nada ele criou, nada lhe possui. Mas durante o seu tempo de atuação da sua liberdade, com muito engano, ele fica oferecendo tudo para todos, mas na verdade ele não tem absolutamente nada para dar. A intenção dele é só tirar, é só roubar. Jesus, diferente, pede alguma coisa como, deixa eu usar o seu barco, leva o seu barco para o meio do mar. Por um momento ele se sujeita, ele se humilha, ele pede para que se afaste da praia, para que lá no meio do mar as coisas pudessem acontecer. Quantas pessoas vivem uma vida hoje diante de Deus em que eles não dão a menor oportunidade de Deus agir na vida deles? Meu barco é meu, minha agenda é minha, meus sonhos são os meus, meu programa é meu, e se alguém entrar na minha vida e me pedir para usar um pouco daquilo que é meu, não sei se eu vou oferecer um pouco do que eu tenho. Se Pedro simplesmente tivesse declinado, como muita gente declina hoje, quando Deus fala ao seu coração, quando Deus o chama. Então tem pessoas que dizem, agora não, estou ocupado, eu estou num projeto, depois. Não sei se ele ia encontrar com Jesus numa outra oportunidade. Não sei se hoje nós estaríamos aqui num texto imortal, lembrando e lendo da vida de Pedro. Da mesma forma como eu não sei desses 4.000 donos de barcos que poderiam estar ancorados no Mar da Galileia, que viveram uma vida, tiveram seus trabalhos, suas frustrações, e vieram e se foram, e nada nós sabemos da vida deles. Mas por quê? Pela misericórdia de Deus, justamente na vida desses homens, Jesus aparece lá, e como alguém que era limitado, que não tinha nenhum barquinho, tinha uma mensagem para a humanidade, mas não tinha um barco para subir nele. Deus tem uma mensagem de salvação para o mundo todo, mas às vezes ele não tem uma boca para falar. Às vezes ele não tem uma vida para agir.
Ele não tem alguém disponível por perto. Porque não tem gente perto? Tem, mas eles declinam. Precisam pescar, eles precisam descansar, eles precisam ir e fazer. E às vezes nós perdemos o tempo das nossas oportunidades. Está prestes a chegar o tempo em que as pessoas vão correr atrás de Deus, procurar por Deus, implorar a Deus, para poder ser útil, para poder aceitá-lo, para poder fazer, mas está acabando esse tempo. Está profetizado no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, que Deus vai enviar à terra fome, mas não de comida, de palavra de Deus, sede, mas não de água, mas de ouvir as coisas de Deus. E as pessoas correrão de um lado a outro, de um mar a outro, eles cruzarão a terra em busca de alguma coisa de Deus e não encontrarão. Quando alguém procurar o que é que tem de Deus na terra hoje, olha, não tem nada de Deus. Isso está muito perto de acontecer. Mas ainda nós estamos vivendo no tempo em que esse texto do Evangelho, ele é vigente. Dá a impressão que essa pesca aconteceu ontem. O texto está vivo. Jesus é o mesmo. Quando ele foi para o céu, ele falou, eu vou para o Pai e eu vou rogar, ele vai enviar o outro Consolador. E o Consolador seria para nós o que Jesus foi para os discípulos. E o Espírito Santo nos vê no fim de um expediente de trabalho, no fim de um mês frustrante, de uma semana frustrante, de um dia frustrante. Quando você tenta de todos os jeitos, de todas as formas, fazer as coisas dar certo e parece que elas não dão. Nós trabalhamos a noite toda. Ele poderia dizer, olha, nós fomos para cá, fomos para lá, jogamos na rede de assim, de outro jeito. Não tem peixe aí. A gente sabe pescar, nosso barco é bom, nossa rede é boa. Pescar é o que nós fazemos. Mas os peixes não estão aí. Eles não sabiam que eles estavam falando com o dono dos mares, o dono dos peixes, o dono dos barcos, o dono da vida, o dono de todas as coisas. E que ele estava pedindo simplesmente uma oportunidade para entrar na vida deles, no que eles faziam. Quero participar da tua vida, o que é que você faz? Eu pesco. Então leva o teu barco lá para o meio do mar. Vou com você pescar. Vamos lá para o centro das tuas atividades, vamos lá onde a tua vida acontece, vamos lá onde você vive todos os dias. Você não ofereceu a sua vida para Deus pegar os peixes dele? Você não ofereceu o seu barco? Você não pacientemente não aceitou ceder alguma coisa sua para Deus fazer aquilo que ele tem que fazer na terra? Agora chegou a hora dele fazer aquilo que ele tem que fazer na sua vida. Pega o seu barco e vamos lá para o meio do mar. Joga a rede do lado direito. E eles jogaram a rede do lado direito e as redes pesaram de peixe. Tinha peixes. Ele ordenou aos peixes para entrarem naquela rede. Os peixes obedecem. O mar obedece, o vento obedece. Só quem não obedece a Deus na criação, os anjos caídos e os homens embrutecidos. Mas os filhos da obediência obedecem. E quando ele jogou a rede do lado direito que ela pesou, aí eles entenderam quem é que estava participando das atividades do dia a dia deles. Aí o tratamento, o Senhor curvou, adorou, foi aos pés. Por um lado ele queria adorar, por outro lado ele queria fugir. Porque ele falou, retira-te de mim. É como se o coração quisesse adorar e a consciência dissesse, você é pecador, você não pode se aproximar dele. Então ele disse, Senhor, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Mas Jesus disse, não, eu sei quem você é. A partir de agora, não tenha medo, a partir de agora, você vai pegar os meus peixes e eu pego os seus. Você vai me servir e eu vou te servir. Você vai fazer aquilo que eu tenho para você fazer e eu tenho coisas para fazer através da sua vida. Amém, queridos? Disse o texto que à vista da pesca e da admiração, deixaram tudo. A grande alegria do pescador era ver uma pescaria daquela quantidade. Mas agora eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Graças a essa decisão, é que nós sabemos que Pedro se tornou o Pedro que tornou, da mesma forma Tiago, da mesma forma João, da mesma forma André.
deixaram de ser 4 anônimos pescadores, num momento frustrante da sua vida, para se tornar pessoas importantes na mão de Deus, porque um dia Deus atravessou o caminho deles e deu a oportunidade deles serem chamados para fazer a obra de Deus, Deus dizendo: eu quero interagir na sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu com a sua vida? Quantas vezes Deus já disse que Ele quer usar a sua vida? Não é o seu barco. Porque naquele dia eles deixaram tudo para seguir. Hoje você não precisa deixar absolutamente nada. Você só precisa deixar tudo que impede você de segui-lo. Não precisa deixar barco, não precisa deixar rede. A ordem no Novo Testamento, agora depois da vinda do Espírito Santo, você precisa deixar tudo e qualquer coisa que impede você de segui-lo. Não é deixar para segui-lo, é coisa que te impede de segui-lo. O que é que está te impedindo de seguir Jesus? Será que esse projeto que você tem para a sua vida, ele vai trazer melhores resultados? Será que você vai conseguir coisas melhores? Quando ele diz assim: eu quero usar a sua vida, eu quero interagir com você, eu tenho uma mensagem ao mundo, eu tenho uma mensagem às pessoas, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a dizer, mas eu não tenho um barco, não tenho uma vida, a qual eu posso usar e a partir dela alcançar um número de pessoas, para serem abençoados com aquilo que Deus tem que fazer ao mundo. Aí você vai dizer: mas eu? Não, eu não, isso aí tem que ser Pedro, isso aí tem que ser Tiago. Irmãos, eles eram anônimos, não eram ninguém. Todos os homens da Bíblia que alguma coisa de importante aconteceu na vida deles, antes de Deus aparecer na vida deles, antes de Deus interagir neles, antes deles se entregarem e se relacionarem, eles eram ninguém. Ninguém. Tudo isso que vai acontecer na vida de Pedro agora, fazendo dele uma pessoa especial, uma pessoa importante, um grande apóstolo, é exatamente porque um dia Jesus apareceu na sua vida e falou assim: eu posso usar o seu barco, barco de madeira. Não sei se alguma vez você já sentiu Deus te chamando: olha, eu quero usar a sua vida, eu tenho um plano para ela. Você não é um acidente, você não é uma evolução, você não é uma obra do acaso. Você foi pensado, você foi planejado. Se você quiser, eu posso usar a tua vida, eu tenho uma mensagem para o mundo. Posso usar os seus sonhos, posso usar os seus valores. Aí você vai dizer: mas e o meu barco e a minha pesca? Não, primeiro você busca o reino de Deus. Primeiro você aceita o chamado de Deus na sua vida. E depois você vai ver até onde Deus pode te levar. Muitas vezes nós achamos que interagir com Deus é uma coisa assim, só na área da ficção. Uma coisa só para ser professada. Imagina que Deus quer interagir na minha vida e de repente fazer a minha vida se tornar um grande testemunho, onde o nome dele venha a ser glorificado. É exatamente isso que o texto está dizendo. Por isso a pesca é milagrosa, por isso ela é maravilhosa. Deus tinha muitas formas de suprir a mesa de Pedro, ou de impactá-los, e falar àquela multidão, milhares de maneiras. Mas ele olha para a praia e vê 2 homens que nós não sabíamos os seus nomes, e o grande Criador dos céus e da terra, ele vai lá e diz assim: eu posso usar esse barco aqui? Qual é a diferença de hoje o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração dizendo assim: eu posso usar a sua vida? O que você está fazendo? Eu estou na praia. O tempo está passando, minha vida está andando, e há quanto tempo você está na praia? Só consumindo. Sem destino, sem rumo, não tem vento bom. Na praia nada acontece. Na praia, se Deus não te tirar daí, se algo não acontecer, você vai ficar aí a vida inteira. Consumindo, gastando, deixando o tempo passar. Vivendo em função do seu próprio consumo. E o que vai acontecer? Nada. Nada.
Uma hora você vai para lá, outra hora você vem para cá, uma hora você conversa com alguém, outra hora você conhece outro alguém, uma hora você se relaciona com alguém, outra hora com outro alguém, mas e daí? Aconteceu alguma coisa de alguém falar, olha, eu tenho algo de Deus para fazer na terra e eu estou pensando em usar a sua vida. Talvez você diga assim, mas não tem barco melhor? Não tem gente que está descansada? Provavelmente tinha. Provavelmente tem gente melhor do que você. Mas eles não estão no lugar onde Deus está falando. Então, daqueles 4.000 barcos que poderiam estar ancorados ali, aqueles ali, eles eram privilegiados. Talvez tivesse gente melhor do que Pedro, em todos os sentidos. Mas o fato é que Jesus estava ali, a multidão estava ali, e Jesus olhou para o lado e viu os pescadores lavando as redes, depois de uma noite frustrante, e ele falou, é você mesmo, eu quero usar a sua vida. Em vez de ficar se desculpando, eles entenderam que essa era a chance da vida deles. Esses grandes homens da Bíblia são pessoas que aproveitaram as oportunidades. Quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, que Jesus olhou e encontrou ele no meio da folha, ele falou, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Jesus estava saindo de Jericó. Sabe quantas vezes Jesus voltou para Jericó? Nunca mais. Nessa mesma saída de Jericó, aquele cego, o Bartimeu, que gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal falou, cala a boca, você está incomodando o mestre. E ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava saindo de Jericó. Sabe quantas vezes Jesus voltou em Jericó? Se ele ouve a multidão que diz, cala a boca, você está incomodando o mestre. Jesus nunca mais voltou em Jericó. Não sei quantas vezes ele vai te falar, olha, eu quero usar a tua vida ainda. Ainda está em tempo. Você vai ficar na praia, para lá, para cá, se divertindo, distraindo, consumindo. Deus tem algo para fazer na terra e Ele está finalizando. Você sabe que o Espírito Santo está aqui há 2.000 anos. Você conhece Bíblia, você sabe que nós estamos vivendo no fim do tempo da igreja. Você sabe que daqui a pouco não vai ser possível mais. Alguém vai ler um texto como esse e vai dizer, olha, isso não está valendo mais. O Consolador foi embora, levou a igreja. Mas hoje Deus está falando às igrejas, hoje o Espírito Santo está convocando vidas, está chamando pessoas, está dizendo, posso fazer sem você, mas eu estou chamando você. Eu quero interagir na sua vida. Talvez você tenha outros planos para ela, mas eu vim aqui para você conhecer os meus planos para ela. Tenho certeza que Pedro não foi trabalhar aquela noite pensando em deixar tudo no dia seguinte para tomar uma decisão firme no seu coração de que agora ele encontrou o Cristo, o prometido, aquele que é o prometido dos profetas, ele o encontrou e o coração dele ferveu. E ele falou, a partir de agora eu não faço mais nada, eu vou segui-lo. Ele não foi para o trabalho naquele dia pensando nisso. Ele não voltou do mar naquela manhã pensando nisso. Mas o fato é que em algum momento inesperado da sua vida, Deus o abordou na pessoa de Jesus e falou ao seu coração, eu quero usar a sua vida. Querido, quantas vezes nós brutalmente rejeitamos tal convite? Porque mais ou menos como Pedro, a gente vai falar para Jesus, não, Senhor, afasta-te de mim, eu sou muito pecador. Vai usar outro mais santo. Vai usar outro mais justo, vai usar outro melhor. Mas Pedro, nesse conflito interno de adorar e falar se afaste, ele recebeu da parte de Deus, de Jesus, um profundo e maravilhoso não temas. Ele falou, não tenha medo. Não tenha medo. Qual que é o seu temor? Qual que é a sua preocupação? É o barco? É o peixe? É a rede? O que pode estar te preocupando? Não temas. Não temas. Você viu o que acabou de acontecer, a pesca milagrosa? A partir de agora, você vai perceber os milagres de Deus acontecendo em volta da sua vida e na sua vida. Por quê? Porque você se propôs a fazer aquilo que Deus quer fazer na terra. Amém, queridos? Eu não creio que aqui entre nós tenha uma única pessoa
que se Deus usar ela, ela não é apta. Como também não creio que exista aqui uma única pessoa que seja apta sem Deus usar. Quando Deus quis fazer uma nação, Ele chamou um velho que tinha uma mulher estéril para fazer uma nação. A mulher até riu. Ou seja, ela quis dizer, isso é piada. Deus vai fazer uma nação, você com 100 anos, eu com 90, eu sou estéril. Abraão e Sara. E foi dali que Deus fez uma nação. Queridos, nós estamos vivendo no tempo final da igreja. Eu sei que nós temos muitas redes para limpar, nós temos muitos barcos para cuidar, a gente tem muita coisa para fazer. A hora que Deus às vezes aparece na nossa vida, a gente está quebrado, está cansado, está cheio de coisa, a agenda está lotada. E parece que o pedido dele é muito simples. Deixa eu usar a sua vida, eu tenho uma mensagem para o mundo. Só quero usar a sua vida. Você pode me dar 2, 3 horas do seu tempo? Você pode voltar lá para o centro das suas atividades? É que ontem você estava lá sem Jesus na sua vida. Vamos voltar lá agora com Jesus, vamos ver o que acontece? Vamos voltar lá para o centro das suas frustrações, onde você sempre tentou e nada aconteceu. Senhor, eu já pesquei, eu já fiz, mas não tem peixe aí, não tem nada aí. Vamos voltar lá agora de uma forma diferente? Como alguém que ofereceu algo seu para Deus e aceitou o chamado de Deus na vida. E vamos ver o que acontece da segunda vez. Porque está chegando o tempo em que alguém vai querer fazer isso e não vai ser mais possível. Alguém vai implorar, Deus, por favor, me dá uma chance. Fala comigo, me usa. Hoje é Deus que está implorando conosco, eu quero usar a sua vida. Inclina-te, dá ouvido, renda-se. Tem muita gente indo para o inferno à nossa volta. Tem muita gente indo para o inferno no nosso meio. Não está acreditando que o tempo da igreja vai acabar. Está desperdiçando todas as oportunidades que Deus lhe dá. Você pode chorar muito, e talvez para sempre. Então, queridos, esse texto imortalizado aqui, cumprindo exatamente o que Jesus havia dito, o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Os evangelistas foram iluminados pelo Espírito Santo para registrar tudo que Jesus havia feito. E ele está aqui dizendo para a igreja em todos os tempos, enquanto a igreja estiver aqui. O Espírito Santo tem uma mensagem ao mundo, mas como é que o Espírito Santo vai falar para o mundo? Como é que o mundo vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? O mundo não conhece o Evangelho, o mundo não conhece Deus, ele usa através de vida. Jesus humanizado ali, cheio do Espírito, é exatamente o que ele quer fazer na nossa vida. Agora, nós que somos homens, falamos a língua dos homens que estão à nossa volta, que refletimos a imagem de Deus, que temos a mensagem de Jesus, não salvamos, mas conhecemos o Salvador, não operamos milagres, mas conhecemos quem opera, não podemos levar ninguém para o céu, mas sabemos quem leva. Falou, é você, eu preciso da sua vida. É o tempo da gente entender que Deus ainda quer interagir. Que Deus está fazendo uma obra e lá no Apocalipse já está revelado que no fim a obra dele foi feita. E o Apocalipse chama-se de bem-aventurado, felizes aqueles que entenderam e participaram. A honra do chamado, a honra de aceitar, a honra de permitir Deus, eles serão honrados, eles serão recompensados, eles serão abençoados, enriquecidos e ainda viverão na presença de Deus para sempre. Que pena que muitas vezes nós apresentamos para Deus as nossas desculpas mais vergonhosas. Pense nisso. A igreja está por um fio. Muita gente não acredita mais que isso vai acontecer. Já está profetizado no livro de Pedro. O próprio Pedro profetizou, dizendo que muitos têm a sua vida por tardia, porque eles dizem, desde que os nossos pais dormiram, eles sempre falam. Mas Pedro disse, os céus e a terra que agora existem estão reservados como um tesouro para o dia do juízo. Então chegará o tempo em que este mundo será surpreendido pelo desaparecimento da igreja, que foi levada para o seu Senhor, porque ela já terminou a sua missão aqui. Hoje, enquanto nós estamos falando isso,
A igreja não terminou a sua missão. Dá tempo da gente fazer alguma coisa. Dá tempo da gente dizer para Deus, eu tenho uma rede, eu tenho um barco, eu tenho alguma coisa. Senhor, usa. É para isso que nós temos. Porque daqui a pouquinho alguém vai querer dar tudo e ele vai descobrir que ele não tem mais nada, nem a própria vida. Porque nós não temos nada, absolutamente nada. Tudo que nós temos, nós recebemos a vida e tudo que temos. E um dia, se nós perdermos a vida, nós perderemos a vida com tudo que temos. Mas se nós ganharmos a vida em Cristo Jesus, nós ganharemos a vida e não tudo que temos, mas tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Te convido, eu te peço, como igreja do Senhor, vamos entender que cada dia que nós temos aqui pode ser o último. Que cada momento que nós temos aqui pode ser o último. Então, se você quer dar um sentido eterno à sua vida, se você não quer perdê-la, se você quer dar um sentido eterno à sua vida, preste atenção nas oportunidades que Deus te dá. Nem sempre Ele vem como você quer que Ele venha, com raios e trovoadas e com profecias. Não, Jesus se aproximou de Pedro como um igual, era um homem comum. Dizendo, eu posso usar o seu barco? Você pode afastá-lo um pouquinho para mim? Um pedido até no momento inoportuno para quem está cansado. Se ele educadamente tivesse declinado, nós não saberíamos hoje quem é Pedro. Assim é você. Se quando Deus passar pela sua vida e dizer para você, eu quero usar a sua vida, se você gentilmente declinar, talvez na eternidade nós nunca saberemos quem foi você. Que você existiu. Nós perderemos o contato. Mas se você aceitar e fazer parte daqueles que vão herdar a eternidade, nós viveremos com Ele para sempre. E saberemos que um dia nós somos alcançados, que um dia nós somos abordados, que um dia nós somos chamados, aceitamos os chamados, fomos incluídos, lavados, remidos, justificados, para fazer parte do plano de Deus, porque essa é a vontade dEle. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Não distraia a sua mente. Pense que amanhã, depois de amanhã, durante a semana, o Senhor pode te abordar. De repente você vai sentir uma circunstância na sua vida em que Deus está te chamando, dizendo, olha, tem alguém em sua volta que eu tenho uma mensagem para eles. É gente que está perto do seu barco. É gente que, se eu usar a sua vida, eu falo com eles. Eu preciso de você. Eles falam tua língua. Eles estão por perto da sua vida. É gente que você vê o tempo todo. E eu quero alcançá-los. Eu tenho algo do céu para a vida deles. Eu preciso de você. Pense nisso. Não recuse tal convite. Não se desculpe diante de tal oportunidade. Ofereça seus talentos, ofereça seu tempo, ofereça sua vida, ofereça seu barco, sua rede. Diga a Deus, eis-me aqui. Entenda o alto privilégio que Ele está te dando, a grandeza da oportunidade. Entenda. E você estará dando à sua vida um sentido eterno.
Deus, em nome de Jesus, nós estamos como tua igreja, reunidos. Acabamos de ouvir mais uma vez a sua palavra. O Senhor conhece, ó Deus, todas as pessoas que fazem parte do nosso meio, onde a nossa vida acontece, onde nós ganhamos o nosso pão, onde nós andamos, onde nós vivemos, onde nós nos relacionamos. É uma multidão de pessoas, ó Deus, que vivem à nossa volta. Deus, usa a nossa vida, pode usar. O Senhor sabe que o nosso barco não é o melhor, não é o mais bonito, mas ele está disponível. Espírito Santo de Deus, usa a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração. Fale ao mundo, Senhor, através da nossa vida. Aceite, Senhor, a nossa vida para falar o que o Senhor tem que falar, a quem o Senhor quer falar. Deus, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui por acidente. De uma ou outra forma, ó Deus, o Senhor nos congregou, o Senhor nos ajuntou. E a tua igreja, ó Deus, está terminando o seu tempo na terra, nós sabemos disso. Mas enquanto ainda temos tempo, ó Deus, usa a nossa vida, Senhor. Mesmo depois de um dia frustrante, mesmo depois de alguns projetos frustrantes, mesmo depois de nos entristecermos com a nossa própria humanidade, nós queremos te pedir, Deus, entre nesse barquinho chamado minha vida, nossa vida. Fique aí, Senhor. Leve-nos ao alto mar, ao rio das suas intenções. Leve-nos, ó Deus, ao alto mar da sua vontade, do seu querer, do seu propósito. Em nome de Jesus. Nós não podemos fazer decisão melhor na nossa vida. Por isso nós te pedimos, Deus, faça conforme a tua vontade. Mas que todos aqui, ó Deus, sejam instrumentos do teu Espírito Santo para que o Senhor alcance o mundo que existe à nossa volta. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.